Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de gestão de projetos. Vamos dar continuidade ao capítulo 2. A gente começou a falar lá do PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, né? Vamos fazer uma revisãozinha da última aula e continuar a abordagem do PMI. Bom, o PMI é um instituto de gerenciamento americano, né, fundado na Filadélfia, instituição sem fins lucrativos. Promover o profissionalismo e a ética em gerência de projetos é a missão. Enfatizamos na aula passada, o PMI tem no Brasil 15 escritórios, a gente chama de chapters, né? Toda grande capital tem um escritório dele. No mundo tem mais de 300 escritórios, tem mais de 590 mil membros em mais de 150 países. Aqui o site oficial, aí, esses dados, às vezes até um pouquinho mais atualizados, que abre escritório e fecha a todo momento no mundo aí, né? O PMI é conhecido no mundo inteiro porque ele publica o PMBOK, que é o livro de gerência de projetos mais difundido no mundo, tá? Já estão prestes a sair uma versão nova aí, mas a certificação em cima do PMBOK, do PMI, ainda é em cima da sexta edição, tá? Bom, é importante que essas boas práticas de gerência de projetos que estão descritas no PMBOK não é para projeto de software, são para projetos de engenharia genéricos. Tem que ficar bastante atento na leitura e na aplicação dessas boas práticas aí. Nós vamos estudar aqui o PMBOK, 4 grandes assuntos: os processos, as áreas de conhecimento, as técnicas, regras e métodos. Tá? Aí o site oficial, a gente já começou a abordar esse assunto aí, né? A certificação em gerência de projetos oferecida pelo PMI, o PMP, é o Profession. Ele certifica o indivíduo, o Carlos, o Mário, o Oswaldo. Tem 2 categorias, 1 e 2. As duas exigem curso de gestão de projetos de no mínimo 35 horas. As duas exigem experiência em gestão de projetos. Uma exige nível superior, categoria 1, e outra exige nível médio ou equivalente. Aqui um site também com detalhes dessa certificação, a gente vai falar mais sobre isso durante o curso. Se não atende esses requisitos, principalmente costuma esbarrar aí na experiência profissional em gestão de projetos. O PMI tem uma outra certificação que é o KPM, uma certificação tipo nível técnico, tá? É o KPM. Os requisitos são mais leves, né? Você tem que ter ensino médio ou equivalente e ou 1.500 horas de experiência em gestão ou 23 horas num curso de formação. Então, normalmente, esse ensino médio com esse curso de gestão de projetos, ele costuma fechar os pré-requisitos para você fazer uma certificação do tipo KPM. Aqui mais detalhes da certificação também. E vamos oficialmente iniciar a abordagem, né? Nós fizemos uma revisão da aula passada. Um assunto muito importante é o PMO, é o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Cuidado para não confundir o PMO com o chapter do PMI. O chapter do PMI são escritórios que o PMI cria no mundo inteiro. Tem em Nova York, tem no Brasil, tem no Japão, né? Tem no Brasil, quase toda grande capital tem um escritório do PMI, lá onde dá treinamento, certifica, dá consultoria, escritório do PMI, chapter. Com o PMO. O PMO é o seguinte, uma empresa, a Embratel, a Petrobras, a Universidade Federal de Fora, quer implementar essas boas práticas descritas no PMBOK. Qual que é o mecanismo? É criar um escritório dentro da universidade, dentro da Petrobras, dentro da empresa, para poder normatizar, orientar, treinar o pessoal, né? Então o PMO é o escritório que eu monto dentro da minha empresa, não tem nada a ver com o chapter do PMI, tá? Escritório de gerenciamento de projetos, um dos aspectos organizacionais de gerenciamento que vem recebendo muita atenção ultimamente. Quando a empresa toca muitos projetos ao mesmo tempo, aliviando o trabalho dos gerentes ao compartilhar a execução de tarefa de planejamento e acompanhamento. Presta atenção. Aliviando o trabalho é o compartilhar. A responsabilidade de um projeto é sempre do gerente, não é do PMO, do PMP, não inventa não.
A responsabilidade é do gerente. O PMO vai ajudar nessa orientação técnica gerencial. Bom, tentando ser mais objetivo, qual a função do PMO dentro da empresa? Padronizar e normatizar os projetos da empresa. Imagina você trabalhando numa empresa e o seu primeiro projeto você recebe um template, um exemplo, né? O nosso padrão é esse aqui, tá? Fornecer treinamento e consultoria em gerência de projeto e no uso de software. Aqui a gente usa o Open Project, aqui a gente usa o Gantt Project, aqui usa o Microsoft Project, né? E você tem um treinamento, tem uma orientação. Bom, gente, não é difícil motivar as equipes na implantação do PMO, até a gente descobrir que o real motivo aí é outro, é auditoria, né? Olha só, participar junto do gerente na avaliação inicial de riscos, funções do PMO. Só que fazer uma observação. Do meu ponto de vista, uma empresa está bem organizada, está levando a sério o processo de gerência, de gestão, se ela tem uma política de riscos, né? Se trabalha com comitê de riscos, tem plano de contingência, plano de contenção, existem auditorias em cima do processo de planejamento e gestão de riscos, né? Tanto é em todas as orientações aí de processo de desenvolvimento, seja, por exemplo, lá no PMI, no CMMI, empresas nível 3, elas têm certificação nível de riscos, né? As ISOs lá de riscos. E a nível lá do MPS-BR, empresas a nível C, elas têm gestão de riscos, né? Então, aqui como função desse escritório, né, do PMO, participar junto com o gerente da avaliação de riscos. Olha, agora aqui começa a botar as manguinhas de fora, olha. Acompanhar a performance de execução, ou seja, estão de olho em você. Se você falou que faz em 3 meses, com 3 pessoas, né, tem alguém te cobrando, tem alguém te acompanhando, né, de uma maneira mais objetiva. É claro que essa equipe tenta reverter tudo que não anda bem. Colocar em ação as contramedidas, né, os planos de contingência, planos de contenção, para tentar realinhar alguma coisa que não anda bem. Mas uma função muito bem definida, anota aí, do PMO, fazer auditoria sobre os projetos em andamento. Tá? E de uma maneira bem resumida, quem não entendeu ainda, o PMO é a interface entre a alta cúpula e os projetos. Essa equipe do PMO, porque o PMO é um escritório, um grupo de pessoas, dá informação para a gerência no andamento dos projetos. E pode ter certeza, projetos que não andam bem, que as contramedidas não forem eficientes, eficazes, né? Que chega-se à conclusão que aquele projeto não vai dar em nada, esses projetos são abortados. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso também no curso. Bom, a gente já tinha comentado lá atrás, nós vamos abordar o PMBOK sobre 3 grandes áreas: ciclo de vida, processo e área de conhecimento. Ciclo de vida, porque para ser um projeto tem que ter início, meio e fim. Inerente a cada engenharia tem seu ciclo específico, né? Os processos é como é que eu vou conduzir, né? Eu vou iniciar, vou planejar, executar, controlar, né? E finalizar. Em cada processo são executadas áreas gerenciais, ações gerenciais, que podem abranger até 10 áreas de conhecimento. Então, aqui, na verdade, o PMBOK, né, através do PMI, ele preconiza que um gerente de projeto tem que ter habilidades e competências em 10 áreas: custo, prazo, equipe, qualidade. Nós vamos ver com detalhe isso aí, tá? Ô, gente, isso aqui é uma visão bem resumida lá do PMBOK, já falei com vocês, é um livro grande, né, que tem manual de boas práticas em gestão de projetos, e projetos genéricos. Não são para projetos específicos de engenharia de software, né? E sim para projetos de engenharia genéricos, tá? Bom, ciclo de vida. O que eu tenho que entender para esse ciclo de vida? É caracterizado por várias fases distintas. Certamente, dependendo do tipo de projeto, se é um projeto de construção, de informática, suas fases têm particularidades próprias. Só para dar um exemplo, em projeto de tecnologia de informação, principalmente em desenvolvimento de software, normalmente usando nomes como levantamento, análise, projeto, codificação, né? Tem um ciclo próprio aí. Em cada fase do projeto são executados processos com o objetivo de produzir o resultado esperado daquela etapa. Está aqui o recado. Cada fase do meu projeto é visto como um subprojeto. Ele tem início, meio e fim, ele tem objetivos, ele tem quesitos de qualidade,
tem pessoas envolvidas, um recurso disponível, né? No final de cada fase é caracterizada pela entrega ou finalização, um delivery, né? Exemplos, manual de especificação de um software, um processo de desenvolvimento de um software é um exemplo de um delivery. O telhado de uma residência é um exemplo de um delivery de uma construção de uma casa. Relatório de resultados de teste de um software é um exemplo de um delivery de um processo de desenvolvimento de sistema de informação. Bom, então é muito fácil para mim falar de ciclo de vida para uma turma de alunos aí de 8º, 10º período, né? Um projeto ele tem fases, tem início, meio e fim. Eu devo visualizar cada fase dessa como um subprojeto. As áreas de conhecimento devem descrever o gerenciamento em termos de seus processos. Esse processo pode ser organizado em 10 grupos integrados, como descrito na figura a seguir. Aqui, ó. Primeira coisa que eu queria que você entendesse. O PMI preconiza que um gestor de projetos tenha habilidades e competências nessas 10 áreas: escopo, risco, tempo, stakeholders, integração, qualidade, custo, aquisições, recursos humanos e comunicações. Né? Quer dizer que eu vou ter que entender um pouco da parte de dimensionamento de custo? Vamos. De relacionamento humano? Vamos. De cronograma, de avaliação de riscos? Né? Vamos. Tá? Outra coisa que eu queria que você entendesse, que tudo se inicia a partir do momento que eu defino o escopo. O escopo está descrevendo o que eu tenho que fazer. Gosto muito que você pense em fronteiras. O escopo delimita o que está dentro, consequentemente exclui o que está fora. Tá? Uma vez que eu delimitei o meu escopo, eu queria que você entendesse que isso aqui funciona como uma engrenagem. O cronograma que eu vou dimensionar é em função do escopo. O custo que eu vou cobrar é em função do escopo. A quantidade de pessoas, quantificar e qualificar é em função do escopo. As aquisições que eu preciso de treinamento, de hardware, o recurso financeiro, os quesitos de qualidade. Visualize isso como uma engrenagem. Existe uma interdependência muito grande entre essas 10 áreas de conhecimento. E pode ter certeza que o escopo é a base disso aí. Pode me cobrar. A engenharia de software, hoje, já há alguns anos aí, ela tem vários processos, métodos que nos ajudam muito a fazer um dimensionamento bem seguro de custo, de prazo, dimensionamento de equipe, desde que eu tenha competência para gerenciar esse escopo. O grande problema da engenharia de software é que o software ele informatiza a empresa, uma área da empresa, ou toda a empresa. E essa empresa está mudando a todo momento. Gente, se o escopo mudar, claro que os outros parâmetros das áreas de conhecimento vão mudar. Todas as engenharias lidam muito bem com isso. A engenharia de software custou muito para acordar nesse sentido. Né? Se tem alguma coisa a mais para fazer, claro que eu tenho que cobrar mais, eu tenho que dimensionar pessoas, eu tenho que reavaliar meu cronograma. A gente é tão massificado em termos de agradar o usuário, envolver o usuário, que a gente acaba fazendo um monte de coisas a mais que depois acaba estourando meu cronograma, meu orçamento, né? E muitas vezes o seu contrato tem cláusulas agressivas de multa em função de atrasos, pontos de controle não cumpridos e por aí vai, né? Então, alerta, nós vamos falar sobre isso aí. Mudanças no que foi combinado tem que ser replanejado. Né? Isso acontece em todas as engenharias. A gente chama isso de aditivar um contrato. Tá? Eu saio de uma determinada especificidade e se houver mudanças, acréscimos, novidades nesse processo, eu tenho que reavaliar. Senão, essa roda aqui, essa engrenagem, não vai funcionar. Vamos deixar alinhavado esses conceitos aqui para facilitar para nossas próximas aulas. Tá? Gerenciamento da integração. A integração não é entre equipe, entre empresa, a integração entre essas áreas. Integração, olha, consiste em garantir que todas as demais áreas estejam integradas em um todo único. Seu objetivo é estruturar todo o projeto de modo a garantir que as necessidades dos envolvidos sejam atendidas. Para a integração gerencial harmônica do todo, é necessário comprometimento da organização e o suporte dos altos executivos. Eu não sei quantas vezes eu já te falei. Um gerente experiente sabe nas primeiras semanas se aquele projeto tem chance de sucesso ou não. 2 pré-requisitos. Usuário envolvido, comprometido, acredita na necessidade do sistema e apoio da alta cúpula.
Você começou um sistema com muitos conflitos com o usuário, descrédito, medo de perder poder, isso não for bem trabalhado, não vai dar certo. Você começou um sistema onde a alta cúpula não está envolvida, acha que isso é problema lá de baixo, não vai dar certo, né? Bom, a definição do escopo, que é outra área de conhecimento, né? Desde a descrição do produto, os requisitos do usuário deve ser feita sempre com a participação e consentimento formal de todos envolvidos no projeto, direto ou indiretamente. Bom, gente, isso aqui já são as áreas de conhecimento do PMI, que estão descritas lá no PMBOK. Né? Pode ver que a palavra todos está negritada. Isso aqui é preocupação de você deixar de impactuar uma pessoa formadora de opinião. Né? Uma pessoa, um grupo de pessoas formadoras de opinião pode colocar em risco todo o processo. E o levantamento, que é requisito para definir esse escopo, tem que ouvir todas as áreas. A gente costuma falar, né? Eu estou informatizando hoje a empresa inteira. Então, estou trabalhando a nível estratégico, aquela pirâmide, estou trabalhando a nível tático, estou trabalhando a nível operacional. Eu tenho que envolver a alta cúpula, levantar requisitos a nível estratégico, mas a nível tático também e a nível operacional também. Todos são importantes. E você vai ver que existem distorções de informação que devem ser averiguadas e pegar uma informação mais precisa. Tá? Gerenciamento do tempo. Na versão anterior, né, o nome foi substituído, não é mais gerenciamento do tempo, a versão agora 6.0 é gerenciamento de cronograma, pois gerente de projeto não gerencia um tempo e sim cronograma. Bom, pode ter certeza que tempo é um grande desafio dos nossos projetos, né? Porque a partir daí vai custo, envolve qualidade. Né? Muitos projetos de TI não obtêm sucesso devido a problemas nas projeções de tempo, que normalmente ocorrem devido a um mau entendimento dos requisitos do usuário, o que afeta diretamente a forma como o escopo do projeto será definido. Gerenciamento de custo, né? Quando você pensou que você tem que se envolver com o custo do projeto, pelo fato do projeto custar em dinheiro e redirecionar em recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas, é muito importante o gerente de projeto entender o gerenciamento de custo. Gente, aqui nós temos uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes o empresário deixa de investir direto no equipamento, no maquinário, no aprimoramento de algum processo interno de linha de produção, para investir no sistema de informação, para ele ter mais controle. Então ele tem que ter uma responsabilidade muito grande em cima disso aí. Né? Gerenciamento da qualidade. Engenharia de software se discute tudo, menos qualidade. É o gerenciamento eficiente, eficaz de todos os processos necessários para garantir que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi empreendido. Lembra? Houve um levantamento de requisitos. Lembra? Existe uma expectativa do usuário. Lembra? Isso tem que ser cumprido fidedignamente. Bom, o que é eficácia? E o que é eficiência? Eficácia é entendida como a capacidade de atender quantitativamente e qualitativamente uma determinada necessidade de ambiente. Olha, por exemplo, lembra que eu estou dentro do PMI? Isso aqui são assertivas para qualquer gestão de projetos de qualquer engenharia. Imagina que eu tenho um compromisso, eu tenho uma fábrica de sapatos, eu vou exportar 1000 pares de sapatos para a Alemanha e conseguir um preço de 100 euros cada par de sapato. E eu tenho que entregar isso até o dia 15 de março. Então, definir um produto, definir uma quantidade, definir uma data de entrega e definir um preço. Se eu conseguir atender com prazo, qualidade, essa entrega, eu digo que eu fui eficaz. Mas você não pode esquecer que você também tem que ser eficiente. Lembra que eu te falei que eu cobrei $100 de cada sapato? Eu gastei $105. Não. Então eu não consegui fazer a balança, né? A eficiência é a quantidade de recursos expendidos no processamento interno para produzir o produto ou o serviço. Eu não posso gastar, por exemplo, mais do que eu cobrei, né? Então as engenharias têm que estar preocupadas com isso aí, tá? Gerenciamento de recursos humanos, também nessa versão 6.0 agora chama só recursos. Ou seja, pessoas, equipamentos, recursos físicos estão incluídos também. Não é só pessoas, né? Além de clientes e produtos, sem dúvida, recursos humanos fazem parte dos principais ativos da sociedade que a gente vive hoje, sociedade do conhecimento. As pessoas fazem parte do patrimônio. Basta você visualizar empresas que estão se destacando em qualquer segmento, né? Não importa qual é o segmento, da área de saúde, da área
aviação, na área de informática, como as pessoas fazem diferença, né? O sucesso dos projetos das organizações é determinado pelas atitudes das pessoas. É muito bacana quando você vê uma pessoa vestindo a camisa. Professor, a nossa empresa, a gente trabalha assim, assim. Isso cada vez está mais difícil, né? Bom, um aspecto importante tem que ser considerado na área de TI, que pessoas qualificadas são difíceis de se manter durante muito tempo nas organizações, principalmente quando se sentem insatisfeitas por salário abaixo do mercado ou por falta de investimento da organização em sua evolução profissional. Pessoas insatisfeitas geram improdutividade e má qualidade. Então pensa aqui, cara. Se você faz parte de uma equipe, você não está satisfeito, não é bom para você, não é bom para a equipe, não é bom para a empresa. Pessoas insatisfeitas geram improdutividade e má qualidade. Agora, posso falar por experiência própria. Às vezes a pessoa está insatisfeita na rotina que ela está empenhando ali alguns meses, alguns anos. Mas muitas vezes uma nova oportunidade, numa nova área, com treinamento, redirecionando, pode ser mais fácil do que simplesmente afastar, demitir, cortar um vínculo empregatício. Até porque eu trabalho em empresa pública há muitos anos, mandar alguém embora é complicado. Mas muitas vezes remanejar a pessoa tem resultados bem satisfatórios, né? Outra área de conhecimento, gerenciamento de risco, já falei para vocês, né? Isso cresceu muito nos últimos anos aí. Nós temos uma disciplina de análise de risco, normalmente é o Marcos Miguel que está lecionando, depois eu vou perguntar a vocês se estão fazendo, se já fizeram. Eu vou dar uma palhinha só, uma aulinha só sobre gestão de riscos de software. Eu vou precisar que a gente monte uma matriz de risco, trabalhe cada item, probabilidade, impacto, fazer uma gestão desse processo voltado para desenvolvimento de software. Então, olha, risco é outra área de conhecimento. Gerenciamento das comunicações, muito importante, lembra? Mais de 60% dos problemas de desenvolvimento de software não é tecnológico, é de comunicação. Comunicação não é o que você quer falar, nem o que você fala, é que o outro entende, que é o pior, né? Você pode achar que entendeu um levantamento, especificar ele, projetar, programar, e houve um equívoco grande no processo de absorção das regras de negócio, do conhecimento necessário para desenvolvimento lá da nossa aplicação. Gerenciamento das comunicações, esse aqui é um exemplo, né, que eu mesmo já passei por isso, né, há vários casos que excelentes profissionais com sólida formação técnica, por vezes se vê com dificuldade no exercício de gerência de projetos, porque descobre que além de perfil técnico precisa de uma série de habilidades para os quais não estão devidamente preparados. Gestor, né? Que tipo de habilidades? Estabelecimento de relacionamento, satisfação com clientes, motivação de equipe, tratamento de conflitos, tratamento de expectativas. A gente costuma comentar, apareceu uma vaga de gerente para um projeto. Talvez seja um equívoco muito grande você pegar o melhor programador Java que você tem e dar a ele a oportunidade gerencial lá sem prepará-lo. Muito provavelmente você vai estar perdendo o seu melhor programador e arrumando lá um gerente não satisfatório, né? Gerenciamento de aquisições. Carlos, eu estou desenvolvendo um software, estou adquirindo, claro. Estou contratando pessoas, eu estou contratando software, serviço, treinamento, né? A gente tem que ter habilidades e competências nesse processo aqui. A simples compra, por exemplo, de um equipamento, tem todo um processo formal de levantamento, de análise, de cotação, pegar no mínimo 3 empresas, referências, né? Tem que ter transparência em qualquer processo, de uma máquina, de um treinamento, de um software, né? Gerenciamento das partes interessadas. Nos últimos anos, essa necessidade ela ganhou muito espaço na área de gerência de projetos, né? As partes interessadas são os stakeholders. Gerentes mais inexperientes são tendenciosos a querer se preocupar muito com a parte tecnológica, com Java, com programador, com Oracle, né? Mas volta a falar. O maior problema para desenvolver um software é de comunicação. O maior problema para desenvolver software é entender o problema. Então eu preciso trabalhar muito as pessoas envolvidas nesse projeto. Eu preciso ter pessoas especializadas para fazer levantamento de requisitos. Há muitos anos que a gente tem um analista de requisitos, né? Ou analista de negócio. Ele concilia algumas informações básicas de informática com informações de regra de negócio, né? Hoje é preferível dominar bem a regra de negócio, escrever, documentar bem esses processos e depois terceirizar, quem sabe, a parte de programação, se eu tiver que fazer essa opção. Bom, acho que a gente adiantou bem, gente. Essa aula acabou ficando um pouco maior do que eu gostaria, né? Você só ficar ouvindo eu falar, mas a gente deu um passo importante,
a gente conseguiu adiantar bem aí o capítulo 2, que é a parte do PMI. Na nossa próxima aula, a gente vai estar trabalhando ainda o PMI, só que a gente vai trabalhar os processos do PMI. Lá sim você vai ver onde que eu vou usar o gráfico de Gantt, como é que eu vou trabalhar a parte de cronograma, talvez é um momento mais importante aí. Né? Mas sobre essas áreas de conhecimento, o PMI preconiza que nós temos que ter habilidades e competências em todas essas áreas. A gente só lembrando, lá para metade de março, já tem naquela proposta do nosso cronograma, a gente vai fazer o primeiro testezinho, uma prova de avaliação, né? Um teste, 10 pontinhos, tá? Uma escala até 100, que vai contabilizar esse capítulo 1 e 2 aí, tá? Muito obrigado aí, um abraço.